Como que foi a transição após deixar a banda, cara, pra você, Jean? Como que foi essa transição depois que acabou o Crazy Pra Boys? mim, eu acho que pra mim é Como muito dança? difícil, Fábio, Sim. porque eu respiro a dança. Uhum. E pra mim a dança, pra mim se falar, vamos voltar agora, vamos fazer um remember agora. Porque eu gosto ainda, né? Uhum. E é onde encontro o Thiago, ou todos os amigos, falam, vamos Até mais dançar alto, né, tal Diogo? coisa, vamos dançar, vamos relembrar. E vocês dois sabem muito bem, porque vocês fazem parte da minha história. Sim. Vocês vieram pra ficar. E quando teve a festa do meu filho, que eu tava falando com o Jack nos bastidores, nós dançamos. E Sim. todo mundo que estava lá parou pra nos olhar. E sem ensaio, sem nada, Sem e nada. parado anos. Anos. Pô, mano, meu filho tava foi fazendo legal. 4 anos já. 4 anos. Então, assim, eu acho que eu nunca vou superar o final. Porque Sim. pra mim nunca vai ter um final. Porque a gente tá aqui. Sim. Sim. Então é isso. Pra mim Eu acho foi que muito difícil, é gente. esse o modelo, né? Os Crazy Boys não foi nada Não foi pequeno, comercial. cara. Não foi pequeno. Foi história de vida. Eu acho que, assim, ele salvou a gente do mundo. Sim, Porque muitos se perderam. E a gente tá aqui hoje. verdade. Então a música. Você acha que a dança e a música pode salvar pessoas, então? Eu acredito. Eu também, acredito. eu tenho essa fé também, cara. Eu acredito. E, Diego, pra arte. você, como que foi depois que você parou da banda? Você sentiu alguma coisa? Como que foi? Porque eu acho que você já comentou que foi por causa de igreja também. essas coisas, né? Não, é que assim, tem muita gente que pode me criticar por essa maneira Imagina. de pensar, assim, mas é que quando você entra em conflitos internos, você tem que tomar uma decisão, ou às vezes por necessidade também. Tipo, eu precisava trabalhar, não era uma coisa rentável ainda. Eu precisava de estudar, atrapalhava no tempo. Eu não tinha uma aptidão, não tinha aquela paixão louca. Eu gostava muito por causa dos amigos, por causa de estar junto, parentes e tal. Então, pesou muita coisa negativa para ir na época e contra coisas positivas que estava dando de retorno. Aí eu pensei assim, poxa, tá na hora de eu seguir um rumo, ver o que eu faço e deixar para pessoas que estão com vontade de seguir, porque o desafio é grande. Então eu reconheci isso e fui muito sincero, né? Eu fiquei bem chateado de ter que sair porque eu não gosto de despedida, ter que falar, tô saindo e tal. Sim. Porque pra mim era interessante, porque eu conhecia muitos lugares e pessoas Sim. e eu sempre falo, quem não aparece, quem não se expõe, não é lembrado, não vai ter oportunidade de viver coisa diferente. Então acho que foi uma coisa meio difícil e triste, mas foi por vários e N motivos. Sim. Só que vendo depois o rumo que tomou, eu sou grato, porque eu vi que era mesmo uma fase que tinha terminado e tinha que se entrar pessoas diferentes. Exato. A única coisa que eu falo, assim, que eu acho que se pudesse mudar da história eu faria, é que se tivesse naquela época da escola, não é ignorando a entrada suas, tal, que foram importantes, mas faz de conta que tivesse um rumo diferente. Se tivesse na época da escola, um empresário que tivesse pegado na nossa mão e falado assim, cara, vocês têm potencial, vou começar a ajudar vocês, era outra história hoje. Sim. E eu não tô falando que eu teria ficado, teria dado certo, não é isso. Mas eu acho que a gente teria se animado mais, porque é igual quando você vai começar um projeto do nada, que uma pessoa tem uma estrutura de várias pessoas ensinando, guiando, e você tendo que aprender tudo do zero, é tudo mais difícil. Sim. E o nosso aprendizado foi de anos. E esse aprendizado de anos acabou perdendo um pouco a vibe do voice band. Tem um monte de N fatores, né? Sim. Mas aí eu penso assim que eu não sabia cantar. Eu tava dançando razoável, então eram muitas coisas que eu tinha que aperfeiçoar, e a gente precisava de uma estrutura, precisava de levar em frente, e eu vi depois, observei as gerações 2 e 3 do Crazy Boys, eu falei, nossa, evoluiu bastante, equipamentos, estrutura e tal, eles começaram a fazer mais, eu tentei fazer uma aula de canto, acho que o Fábio lembra, não deu muito certo, a gente não prosseguiu, mas aí eu falei, tem que continuar para dar certo, por isso que o pessoal, quando via vocês, naquelas gerações, falava, vocês têm que cantar, vocês têm que começar a fazer dessa maneira. Por quê? Porque eles viram que se a pessoa não profissionaliza, não leva a sério, a coisa não engata. E eu vi que vocês estavam tentando, isso é importante. Acho que por isso vocês foram até mais longe ainda do que eu imaginei. Sim. Porque eu vi a dificuldade que a gente tinha e falei, desse jeito eu não vou conseguir, né? Porque eu precisava trabalhar e fazer um monte de coisa. Mas não é uma coisa que eu tinha, assim, vontade de sair, eu tô feliz por sair, não. Ao contrário, eu gostava. É que tinha muita coisa para resolver, né? Acho que aconteceu isso com várias pessoas do grupo, né? O Fabinho para trabalhar, o Dias também que pensou igual eu, depois o Bruno também trabalhando, teve a questão também de outras pessoas do grupo que teve que estudar, então... É a vida, né? Vai dando um jeito. Esses dias eu vi até, pegando gancho, Certo. o Gilson, que eu conheço ele, da banda Twister,
eles voltaram com o Twister lá e dá pra ver também que eles não conseguiram reunir todo mundo de volta. Isso daí acho que faz parte da vida de todo mundo, né? Ah, muda, né, Diego? Muda. Um foi preso, né? Como que Ele chama? fez Sander, né? o O Sander. Sander fez a Fazenda, né? Pra voltar e mesmo assim não voltou. E aqui, acho que é o Léo, né, que é o principal lá, nem tá mais participando com a turma. Mas faz parte, mas eu sou muito grato da experiência. Acho que é muito bom. E pra você, já, como foi essa superação do fim do quando a gente terminou a banda mesmo? Quando você saiu, na verdade, porque depois a Sim. gente continuou um pouquinho, depois a gente parou mesmo. Aquele motivo que todos acabaram saindo envolvendo estudo, envolvendo trabalho, envolvendo a vida adulta. Ops, crescemos, Sim. né? Então, assim, para mim eu tenho muito carinho. Até hoje, quando falo alguma coisa, assim, eu começo a cantar e o pessoal vê que não é muito... Pô, eu falo, nossa, como assim? Como você conhece? Eu falo, sim, eu participei num grupo de boys bands. Como assim? Me conta mais. O pessoal se interessa. Por quê? Porque eu acho que vem muito de maturidade isso. Porque hoje não é igual aqueles adolescentes que quer ali só ser o hater. Porque o hater, ele se aparece, né? Talvez agora com essa publicação do podcast pareça um ou outro, mais, né? vai aparecer. Temos que lidar, mas só que assim, vamos ser maduros, gente. Acho que todos passam por uma fase. E essa fase foi uma fase muito boa que eu trago com carinho, que eu lembro, eu tenho histórias, eu posso falar que eu senti um gosto de ser um popstar, porque aquele negócio, quem não faz nada, quem não é visto não é lembrado. Sim, exatamente. Né, Diego? Então, nós fomos vistos. Nós participamos, Fala Limeira, nós fomos e fizemos parte da história da cidade de Limeira. Sim, exatamente. Porque nós estamos falando de coisa de 20 anos atrás, onde se começou em 99, 2000, vamos falar assim, começou em 2000, perpetuou por 12 anos. Sim. Então, o que é 12 anos? Uma banda que sobrevive a 12 anos? Então, assim, eu acho que foi muito, assim, amizade, ou construção do pessoal. E foi muito bom mesmo. E eu guardo com muito carinho até hoje. Vergonha, não tenho nada, e tanto é que estou aqui conversando que, pelo contrário, foi uma coisa maravilhosa. Sim. Onde todos deveríamos presenciar, ou que seja numa banda, ou que seja cantando, ou que seja fazendo alguma coisa diferente. Sim. Que cada um tem a sua Exatamente. parte. Bom, a minha transição foi quando eu tive que largar a banda, né? Que eu comecei a estudar, precisei fazer faculdade. É aquela questão que o Diego comentou, não rentável, né? A gente, infelizmente, para qualquer ramo musical, a gente precisa de um empresário forte para poder investir. Hoje a gente vê em alta muito sertanejo, né? Principalmente agronejo, né? Mas não é pelo talento, porque talento alguns têm mesmo, mas não é só pelo talento, porque eu conheço muito músico que tem talento, não faz sucesso. Você precisa de um empresário para te empurrar. Hoje, por exemplo, você vê esses funks, você vê... como chama aquele outro estilo musical lá, cara? Como chama aquele outro estilo musical? Trap. Você vê os trap, que é usado muito recurso digital nas vozes dos cantores. Às vezes os cantores não cantam tão bem, mas faz uma poesia muito bonita, uma poesia legal. Musiquinha chiclete, que né? conversa com quem está escutando a música, sabe? A voz acaba sendo secundária e tem empresário ali, ou então eles se autopromovem. Hoje a rede social, YouTube da vida aí, os TikTok, acabam promovendo essas pessoas, eles acabam ganhando dinheiro, mas você vê que ele não tem a essência de querer fazer uma banda, fazer um grupo, fazer amizade, que nem a gente teve na intenção na época, né? Mais pelo dinheiro mesmo. E a gente... Muito depois capitalista. a gente parou, a gente travou. Eu, pelo menos, eu tenho essa visão que a gente travou o Crazy Boys a partir do momento que a gente cresceu e deixou de ser rentável, né? A gente começou a ter um investimento, um retorno que nunca ia chegar, porque quem tinha a caneta na mão, quem tinha o dinheiro, já estava em outro esquema, já estava em outra coisa. O hype do pop music já tinha passado. Depois transicionou para outro estilo musical. Hoje a gente no Brasil a gente vê que a perpetuação do estilo musical é outro. Não tem espaço para pop, não tem espaço nem para rock nacional. Então mudou bastante. Eu vi por esse lado também, mas na época, vamos voltar à nossa época, caiu naquilo que o Diego falou, não rentável. Que nem, por exemplo, o jogador de futebol. Eu conheço vários jogadores de futebol que não é jogador de futebol profissional, jogam muito bem. Inclusive jogam muito melhores que jogadores de Série A, de brasileiro, essas coisas aí, só que não tem empresário que leva o cara pra cima.
né? Você precisa do empresário. Então é um jogador que sempre vai estar jogando ali umas categorias de base, vai estar jogando nas divisões inferiores e não vai subir daquilo. Se você não tiver um empresário bom, você não vai. Que nem eu joguei futebol uma época também, eu cheguei até o sub-18 do Galo, do Independente, e eu era goleiro. Só que eu lesionei demais. Eu adquiri uma lesão que agora é uma lesão, ela é uma lesão que vai ser para minha vida inteira, é uma crônica, que chama de degeneração do quadril. Eu tenho uma degeneração no quadril. Se eu não ficar tomando remédio ou então tratar o paliativo, eu tenho que fazer uma cirurgia. E isso foi do quê? De lesão mal curada. Não foi por causa da dança, foi por causa dos treinos de futebol. Eu tive que abandonar por causa disso, porque eu sentia muita dor mesmo. Jogava com dor às vezes, o técnico me cobrava que eu tinha que treinar, goleiro ainda mais tinha que treinar bastante. E eu não ia treinar por causa de dor. Aí eu acabava ficando no banco. E tinha um goleiro que era, assim, na época não jogava tão bem, que era o Kleber Alves, ele virou profissional. Ele é daqui de Limeira, não sei se vocês vão conhecer ele. E fez a carreira de goleiro de futebol. Hoje ele é aposentado, ele tem minha idade, né? Ele é aposentado já do futebol. Baita de um goleiro. Virou um baita de um goleiro. E ele era meu reserva na época do Leia, que depois transicionou com o Galo lá, que a gente jogou e tal. E eu abandonei a carreira. E foi a mesma coisa com o Crazy Boy, mas não foi por lesão, foi por falta do investimento. Então imagina, cara, no mundo agora geral, vamos fazer uma visão geral. Quantos jogadores a gente está perdendo aí por falta de investimento de empresário? Quantos cantores bons a gente está perdendo por falta de empresário bom? Quantos dançarinos bons estão ficando para trás por falta de alguém que tem ali a caneta na mão ali para falar, não, vamos colocar esse cara em evidência? Não vai, cara. E a gente sentiu isso, na verdade, com o Crazy Boys, porque a gente tinha talento sim. A gente só precisava dar um ajustezinho ali, uma força, né? Mas se a gente tivesse aquele aparato que a gente depende no sistema nosso, talvez a gente poderia ter vingado um pouco mais e saído do distrital, né, ido para sei lá, um estadual até um nacional, né, que nem o Twister foi e que nem outras bandas aí, Polegar, o Dominó foi, mas faltou aquilo, né, faltou a grana, faltou o investimento para impulsionar a gente. Na época a gente sabe que a questão de marketing também era muito mais difícil, a gente dependia de televisão, outdoor, dependia de flyer. E eles acreditavam, mas Exato. eles não investiam. Exato. Então, Eles queriam só os bônus, né? Os ônus eles não queriam oferecer. Então tinha muito disso. Então, quando eu larguei a banda, eu já tinha ciência disso já. Falei, cara, ia dar certo se a gente tivesse um impulsionamento extra, né? E a gente mora numa cidade que, assim, eu não vejo que fomente muito o artístico. Os artísticos que fomenta aqui em Limeira, geralmente é as mesmas. Fala, galera, gostaram do corte? Acesse o nosso canal, se inscreva no nosso canal, curta para mais cortes. Valeu!